eu estou falando isso porque são duas pessoas maravilhosas, né? Se fosse o Emerson, já está aqui conosco, inspetor. Se fosse o Emerson, diria assim, são 2 vilanovenses de 4 costados. Sem dúvida alguma. Obrigado, inspetor. Né? Obrigado, um abraço, um bom dia a todos. Tem 3, na verdade, né? O presidente Paulinho da GM também é vilanovense, né? Presidente Paulinho da GM, que acaba de chegar aqui, prefeito de Hidrolândia. Normalmente a gente tem o hábito de dizer aqui, já quase que começando a nossa entrevista, e ela muito concorrida hoje, estará ao vivo daqui a pouco nas redes sociais aqui do Jornal da Manhã, e também no Diário de Goiás, ao vivo para você em tempo real, a entrevista com o vice-governador Zé Hélito. Eu disse aqui quando anunciou o próximo governador de Goiás, né, e pré-candidato, né, a governador também. Olha que quantas atribuições não tem o vice-governador Zé Hélito. Eu disse agora há pouco aqui que eu tenho o costume de dizer aqui, prefeito Paulinho, que se as pessoas quiserem um exemplo de gestão, passe por Hidrolândia, porque Hidrolândia é um exemplo, é um case de gestão competente que a gente tem observado e que isso o povo de lá tem experimentado. Enfim, mas é hora de começar a nossa entrevista. São 7h25. Jornalistas, repórteres, analistas, apresentadores, produtores. A notícia com credibilidade está aqui no Jornal da Manhã. Na troca de ideias e no debate saudável, a sociedade evolui. É hora de saber. Entrevista do dia. Muito bem, vamos começar, portanto, nós anunciamos durante toda a semana aqui na TV Goiânia Band, em todas as nossas redes sociais, a entrevista tão esperada aqui, afinal de contas, com a vinda dele aqui, a gente completa o ciclo de entrevistas daqueles que pretendem governar Goiás, embora ele já vá governar Goiás a partir do próximo mês, mas que pretendem governar Goiás com uma nova plataforma, com um novo modelo de gestão, enfim. Ouvimos democraticamente, de uma forma plural, como é o nosso jornalismo aqui, o senador Ronaldo Caiado, que é candidato do DEM, ouvimos o pré-candidato do MDB, Daniel Vilela, e hoje vamos completar esse ciclo ouvindo o vice-governador de Goiás, que para nós é motivo de muito orgulho e uma deferência muito especial, a vinda dele aqui no estúdio para falar conosco, ou participar com os nossos ouvintes, interagir com os nossos internautas, estar aqui respondendo as perguntas da nossa bancada, do nosso convidado, o jornalista Altair Tavares, que participará dessa entrevista, mas que antes de tudo, antes de ser um político diferente, antes de ser um político moderno, de ser um político que fala a verdade acima de tudo, eu tenho acompanhado a evolução e o nível de maturidade que ele adquiriu nesses anos aí, depois que migrou para a política, antes de ser o brilhante advogado que é sem sombra de dúvidas um ser humano muito especial. Eu agradeço de todo o coração a vida do Dr. Zé Hélito Figueiredo Júnior. Me permita chamá-lo de Zé Hélito, que é assim que o povo está te chamando aqui nesta entrevista, vice-governador. Já de antemão agradecendo por parte do Wellington Salgado de Oliveira, que é o nosso patrono, pelo diretor-geral Everton Machado, pelo Álvaro do Universo, por toda a nossa equipe. Eu repito, para nós é um motivo de muito orgulho a deferência que o senhor nos dá de participar dessa entrevista nessa sexta-feira. Bom, muito bom dia, Lipe. O orgulho e a honra é toda minha de ter a oportunidade de participar de um debate tão intenso como o realizado aqui pela 107,3 FM, que chega a milhares e milhares de goianos, a boa informação, bom debate, é sempre um espaço importante. Quero aproveitar para cumprimentar também nessa bancada o Álvaro da Universo, que está aqui conosco, o Emerson Vargas, o Rodrigo Augusto, o Altair Tavares, na mesa de áudio o Irley Alves, muito obrigado aqui, parabéns pela sempre prestimosa atenção nas tecnologias para que o som possa chegar bem. E cumprimentar também todos os ouvintes da 107,3 FM que estão ligados nesse momento. Mas também fazer um cumprimento ao inspetor Neilton. Ser vilanovense, nascer vilanovense, tem que ter coração forte, porque nós sofremos demais com esse time. De vez em quando temos as alegrias, mas é bom demais torcer por Vila. Sem dúvida alguma. Obrigado ao Jarbas Rodrigues, que aqui acompanha, ao Charle, e não Charles, Charle com 2 L's, Antônio Gomes, que é o chefe de gabinete do governador Zé Hélito. Enfim, agradecer a todos que nos acompanham nessa entrevista e muito especialmente a você, ouvinte.
Primeira pergunta, se é que vocês me permitem, eu quero fazer ao vice-governador, ao próximo governador de Goiás, Hélito, é a seguinte. O que vai haver de mudança, efetivamente, do ponto de vista da gestão, a partir do próximo mês de abril, a partir do dia 7 de abril, quando o senhor efetivamente será governador de Goiás? Não espere mudanças profundas, mesmo porque nós aprovamos na eleição de 2014 todo um plano de governo que tem vigência de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018. O que nós vamos fazer é seguir a risco o que está planejado, dando continuidade a um processo de consolidação do Estado de Goiás como uma das economias mais fortes do país nos dias atuais, gerando oportunidades às pessoas, buscando ampliar a inclusão social através de uma rede de proteção social que garante o direito a milhares e milhares de goianos de sonhar com um futuro melhor, avançar em ações que possam dar perspectivas à população. O grande desafio que nós teremos é justamente apontar o caminho para o futuro do Estado de Goiás. Dentro desse contexto, nós vamos, obviamente, fazer algumas alterações naquilo que entendemos que é necessário corrigir rotas e aprofundaremos a consolidação de programas que são fundamentais para o desenvolvimento coletivo e desenvolvimento individual. É que eu posso fazer referência claramente ao programa Bolsa Universitário, que nós já chegamos a mais de 190 mil jovens, e eu quero, continuando essa agenda, fazer com que no segundo semestre nós consigamos atender a 200 mil goianos em todas as regiões do estado de Goiás, porque é um programa que inclui, que abre perspectivas de esperança. Mas, naturalmente, temos ações que serão importantes e impactarão diretamente a sociedade no campo da segurança pública, no campo da saúde, no campo da educação. Portanto, será um governo que visa consolidar as grandes conquistas e buscar apontar os caminhos para o amanhã. Vice-governador, daqui pouco mais de um mês o senhor será governador do estado. Nós conhecemos a forma do governador Marconi Perillo administrar, agir politicamente, mas nós conhecemos um pouco do seu trabalho nas secretarias importantes, né, que o senhor já esteve à frente, inclusive a Secretaria de Segurança Pública. Mas a população ainda não conhece a sua forma de administrar como chefe maior aqui do estado. O que o senhor tem de semelhante e o que o senhor tem de diferente da forma do governador Marconi Perillo administrar e agir? Bom, eu acho que a população terá a oportunidade de observar isso no dia a dia a partir do dia 7 de abril próximo. Naturalmente, nós temos muitas convergências do ponto de vista de concepção de mundo, de visão de caminhos para garantir o desenvolvimento do Estado. Evidentemente, divergimos em alguns pontos, sempre buscando consenso através do diálogo respeitoso entre um e outro. O governador Marconi tem uma característica muito forte no sentido de buscar sempre a aglutinação, buscar sempre a compreensão, da mesma forma que eu acho que é preciso você ter a condição de debater os grandes temas sentados à mesa. Não é possível você governar apenas para segmentos. Você tem que ter a compreensão que é necessário dialogar com os movimentos sociais, é necessário dialogar com os professores, é necessário dialogar com os industriais, com os trabalhadores, é necessário dialogar com a sociedade para poder construir um governo que seja amplo, que seja o espectro e a respectiva modelagem de toda a sociedade, que tenha a representação social sobre todos eles. Naturalmente, no dia a dia, com relação a algumas decisões, alguns pontos de vista, a população vai ter a percepção clara de estilos eventualmente diferentes um de outro. No ponto de vista de concepção, nós temos uma identidade muito forte. Eu penso que essas ações serão muito claramente notadas a partir de 7 de abril. Governador, quando criança lá em Jataí, eu ouvi de um político simples, que já não está mais entre a gente, que era o prefeito Mauro Bento, que foi eleito, fez uma revolução na gestão de Jataí. Ele dizia o seguinte, que ele tinha a Câmara Municipal contra a gestão. Ele dizia o seguinte, que a oposição foi feita para gritar e situação foi feita para ouvir. O que a gente tem observado nesses últimos anos aí é que o ciclo do governador Marconi Perillo e da base aliada já se encerrou, é que o Estado passa por isso e passa por aquilo, a grita, às vezes irresponsável de alguns integrantes da oposição que falam, jogando palavras ao vento e que às vezes nem merecem as respostas, muitas vezes delas, dadas na Assembleia Legislativa ou em outros setores. Mas o fato é que a gente tem observado uma oposição que parece encontrar apenas os defeitos, se é que eles existem, do governo do Estado de Goiás.
A essa oposição, o senhor pretende responder de que forma? O senhor tem respondido de que forma enquanto vice-governador e pretende responder de que forma quando governador? Com muito trabalho. Acho que esse é o caminho para que nós possamos entregar à população todos os seus anseios, as suas esperanças, naturalmente sabendo compreender as dificuldades do Estado. A máquina pública, ela não solucionará todos os problemas do Estado de Goiás, mas continuará avançando, impondo conquistas. Me parece que é um equívoco da oposição muito grande, no sentido de se ater sempre ao discurso eleitoreiro, ao discurso vazio, sem consistência. Justamente por isso que eles vêm observando derrotas ao longo dos anos e, pela perspectiva que nós temos, vão observar mais uma vez a derrota, porque os argumentos que são externados pela oposição são argumentos desprovidos de solidez argumentativa. Por exemplo, alguns líderes da oposição teimam em assegurar e afirmar que o Estado estaria quebrado. Ora, basta ligar a televisão, e cada cidadão goiano faz isso, observa a realidade dos outros estados e observa a realidade de Goiás. Estamos pagando em dias, construindo o maior volume de obras da história desse estado. O governador, até o dia 6 de abril, haverá de entregar mais de 4 bilhões de reais em obras. Após isso, eu deverei entregar outros bilhões de reais em obras. Inauguração todos os dias, servidores e fornecedores sendo pagos regularmente. O equilíbrio fiscal, o ajuste fiscal do Estado é muito bem realizado. Todo o ano passado nós tivemos uma queda do comprometimento à dívida em relação à receita, que quando o governador assumiu em 1998, eram de 3 anos da receita para pagar a dívida do Estado, hoje é menos de 0,90 para pagamento da dívida do Estado. Portanto, todo um conjunto de dados que desmentem a oposição. E aí o discurso vai cair no ridículo, vai cair no vazio, e a população vai percebendo. E é justamente por isso que é imposto a eles, cada dia que passa, derrotas. E acho que a política do ataque, do xingamento, é uma política atrasada demais. As pessoas querem ouvir propostas. Querem ouvir quais são as ideias, os pensamentos daqueles que se propõem a governar o Estado, daqueles que querem apontar o caminho para o Estado. E a oposição sempre fica apenas batendo na mesma tecla, xingando, atacando, agredindo, mas sem apontar qualquer tipo de perspectiva para o Estado. É por isso que as derrotas sempre vêm para eles. Esse tom mais elevado aí, com uma crítica mais elevada da oposição, seria uma maneira de tirar o foco da administração e levar para o outro lado, já que o governo do Estado está com o Goiás na frente e atendendo, inclusive, os prefeitos da oposição, do MDB, do Democratas. Seria uma maneira de tentar tirar um pouco o foco daquilo onde o governo está fazendo um trabalho que está recebendo elogios por parte de prefeitos até da oposição? Me parece que, na verdade, é um equívoco mesmo da oposição. É porque não tem argumentos para ir para um bom debate, discutir segurança pública com profundidade, discutir as questões relacionadas à saúde com profundidade. Então, como não há argumentos para a oposição de vir para o debate conceitual em relação às políticas públicas desenvolvidas pelo governo, eles acabam se limitando às práticas políticas retrógradas, de ataques, de xingamentos, e que a população faz a comparação no seu dia a dia. A população está vivenciando um Estado que se moderniza, que avança. Mesmo aqueles que eventualmente não gostam do governador Marconi, reconhecem nele um líder que transformou o Estado de Goiás. Então, o discurso vai cair no ridículo. É justamente por isso que eu acho que a oposição se equivoca na forma. Poderia vir muito mais para um debate profundo de temas, contribuir nas áreas onde a oposição tem participação, seja no Congresso Nacional, seja no âmbito da Assembleia Legislativa, mas você vê justamente o inverso. Uma carência de proposituras, uma carência de espírito público para colaborar com o Estado que quer crescer cada vez mais. Vice-Zérito, o senhor está na eminência de enfrentar quem indicou o senhor a vice-governador, Ronaldo Caiado. Conte um pouco dessa história. Quando o senhor virou vice-governador, em 2010, foi Caiado mesmo que bancou? Bom, eu tenho respeito profundo por todas as figuras políticas do Estado de Goiás, inclusive pelo senador Ronaldo Caiado. Agora, na formatação jurídica da legislação eleitoral brasileira e partidária, quem indica é o partido e não o indivíduo. Portanto, acho que a indicação em 2010 ela veio do conjunto partidário do Democrata. Se você se recordar, naquele momento da convenção tinha inclusive uma candidatura posta para disputar conosco a indicação na condição de vice-governador por parte do partido. Essa candidatura, no momento da convenção, retirou a candidatura. Nós estávamos prontos para ir para uma convenção partidária onde não havia o consenso. Depois o consenso foi formado. Esse fato por si só
ele demonstra que houve toda uma construção partidária naquele momento histórico. E essa construção ela nasce em 2006, quando da campanha ao governo do Estado por parte do senador Demóstenes Torres. Naquele momento, eu fui convidado para fazer a coordenação jurídica da campanha do senador, então candidato a governador em 2006. Ali nasce uma aproximação com o Democratas. Tive a oportunidade depois, em 2008, de advogar para uma série de prefeitos do partido, e ali foi criando uma relação com o partido que culminou justamente... Então foi Demóstenes que deu sustentação a isso? Não, foi a estrutura partidária, eu coloquei do início, como que nasceu a construção minha com Porque muita gente o diz que foi Democratas. Caiado quem indicou o senhor. Caiado, Demóstenes, todos os filiados do Democratas à época, que foram à convenção partidária. Então, um conjunto de integrantes do partido que resolveram fazer essa indicação que me honrou profundamente. Mesmo porque na minha atividade profissional, eu sou advogado e atuava na área do direito eleitoral, eu já tinha advogado para todos os partidos. Do PSDB já tinha ao relacionamento MDB, com todos. e essa relação aproximou-se muito em 2006, quando eu fiz a coordenação jurídica da campanha do senador Demóstenes. Esse fato culminou em 2010 com a indicação partidária para que eu representasse o partido na chapa composta pelo governador Marconi. A propósito dessa pergunta do Altair Tavares, governador Zé Hélito, eu gostaria, sem ser deselegante com o senhor em absoluto, eu fiz essa pergunta ao senador Caiado, fiz essa pergunta ao Daniel Vilela e fiz essa pergunta ao Maguito Vilela, que estava sentado nessa cadeira que o senhor está sentado, para que eu possa entender, e da mesma forma, na minha visão daltônica aqui, no meu entendimento difícil de às vezes fazer esse tipo de leitura, um eleitor talvez tenha também essa dificuldade. Vamos aos fatos. Em 1994, isso ninguém me contou, eu acompanhei. Né? Eu já não sou tão novo assim. Em 94, o Caiado subia num palanque, falava horrores do Maguito, o Maguito subia no outro palanque e falava horrores do Caiado. E muitas vezes eles invadiram a esfera pessoal, a honra das pessoas. Chegou ao ponto de dizer em determinado comício, um desses dois candidatos, que Goiás não poderia ter um candidato que de dia usava botina e à noite usava tamancos. O Maguito, por sua vez, chegou a dizer que o Caiado realmente era um homem de espinha reta, o problema dele era na cabeça. Esse era o debate de 1994. O Íris recebeu do Caiado os mesmos elogios que o Maguito recebia, e dava ao Caiado o mesmo tratamento que o Maguito também o dispensava. Por outro lado, o Caiado que hoje critica o governo do senhor, e entenda o senhor como parte significativa desse contexto da base aliada, e o participou 15 anos da base aliada, efetivamente dos 20. Hoje ele dispara um arsenal de críticas ao governador Marconi Perillo e ao senhor. A minha pergunta para entender é: o que é que mudou no meio desse caminho? Porque hoje Maguito, Íris e Caiado estão juntos. Eu cheguei a perguntar aos três se havia uma mudança de comportamento ou uma mudança radical. Quem melhorou, quem piorou. Em relação ao comportamento dele com a base, o que aconteceu, governador Zé Hélito? Apenas então só oportunismo, conveniência, a busca do poder. Ele não se atém às condições elementares da nova política. Eu espero, sinceramente, que a campanha desse ano seja uma campanha num nível melhor do que esse do passado. Eu já ouvi frases ditas por diversos atores políticos de que em reunião do MDB tem que dar polícia. Tá aí, dita pelo Ronaldo Caiado. Eu acho que esse é o tipo de argumentação completamente ridícula. Eu disse anteriormente aqui que tenho respeito pelo senador. Acho que ele tem virtudes, tem defeitos, como todos nós temos. Acho que isso é próprio do ser humano. E eu gostaria de debater os grandes temas do Estado de Goiás nessa eleição. Não ir para esse discurso raso. Nós não vamos muito longe, não, para demonstrar a incoerência, o oportunismo dessas práticas políticas em 2014, quando o senador Ronaldo Caiado saiu candidato pela chapa do MDB. Se você se recordar, um pouco antes das convenções, teve um evento americano do Brasil. Evento do governo, onde o governador foi elogiado demais da conta. Quem é que foi uma das pessoas que fez os elogios rasgados ao governador Marconi naquele momento? Quem? Onde o senador Ronaldo Caiado estava tentando abrir um espaço para sua candidatura ao Senado, fosse onde fosse. Quem é que fez? A esposa do atual senador Ronaldo Caiado.
sinalizando claramente que buscava o espaço dentro da base aliada. Como esse espaço não teve condições políticas de ser aberto, porque já havia a indicação do Vilmar Rocha para ocupar uma das vagas, ele acabou indo se candidatar junto ao MDB. Isso por si só demonstra a incoerência e o oportunismo argumentativo, que eu espero que nessa eleição cada cidadão, cada pessoa não tenha que sofrer escutando esse tipo de situação, que possa escutar um debate propositivo em relação às novas modalidades de oferta de ensino qualificado no país, no Estado, que possa discutir a segurança, quais são os avanços que são necessários na área de segurança, que possamos discutir, eventualmente, os modelos de gestão das unidades, as políticas de inclusão social, que possamos discutir as políticas de fomento ao empreendedorismo, na medida que a política de incentivo fiscal já tem, pelo Congresso Nacional, data para finalizar. É preciso que nós tenhamos a grandeza de discutir temas importantes e não com esse tipo de ataque oportunista. Você nunca me viu falar mal das pessoas, eu discuto conceitos, eu não entro nunca no ataque ao indivíduo, à pessoa, mesmo porque no campo individual cabe a ele, cabe a sua consciência fazer a sua avaliação. Acho que é importante a gente poder apresentar à sociedade a sua plataforma. Acho que ninguém quer mais aquela política dos coronéis. Aquele negócio de ter que gritar com o chicote na mão, com a bota no pé, massacrar os outros, fazer da sua vontade e da sua verdade a verdade absoluta. Não, nós temos que compreender que o mundo é dinâmico, que a sociedade é dinâmica, que nós temos movimentos que pensam de maneiras distintas e que nós temos que respeitar todos os movimentos, mesmo porque, talvez pela minha formação, eu sempre tenho atuado na construção da tese que eu defendi do meu constituinte, a antítese defendida pelo outro advogado do outro polo, e o judiciário apresenta a sentença. Da mesma forma, é no processo político eleitoral. Nós vamos apresentar as nossas teses, a oposição vai apresentar as teses dele, e o senhor, eleitor, é o juiz dessa causa que vai apontar, no dia 7 de outubro, aquele que, na concepção dele, tem as melhores propostas. Então, acho que seria muito bom se nós tivéssemos uma política baseada em ideias e não em ataques. O Alípio citou comportamentos de grandes líderes políticos aí, dos maiores partidos, e que, na época de eleição, acabam sendo protagonistas aí. Mas o senhor já teceu elogios ao Ronaldo Caiado, o Ronaldo Caiado já teceu elogios ao senhor. Quem mudou mais? O Ronaldo Caiado teve essa mudança drástica que o senhor colocou, e esse é um dos motivos de ele estar hoje em outro lado. Ou o senhor viu de forma diferente a forma de agir do senador, ou o senhor viu de forma diferente a política e mudou? Qual foi a maior mudança que hoje faz com que aqueles elogios que aconteciam lá atrás não aconteçam mais? Mas eu jamais retirei qualquer elogio que fiz em relação a ele ou quem quer que seja. Reconheço virtudes nele, reconheço virtudes no Maguito Vilela, ex-governador, no Daniel Vilela, reconheço virtudes no prefeito Iris Rezende. É importante que a gente tenha capacidade de olhar para os adversários, porque eu acho que em política você não pode ter inimigos, e reconhecer virtudes neles também. Agora, eu acho que por parte do senador Ronaldo Caiado, a visão dele e a busca por espaços políticos fez com que ele mudasse de rota. Afinal de contas, de 98 a 2010, ele estava na base. Em 2014, acabei de fazer referência aqui a um episódio que foi público, foi noticiado nos jornais à época. Portanto, foi muito mais uma decisão dele. Eu permaneci onde estava. Permaneci onde fui eleito em 2010. Com os argumentos sólidos daquela eleição, com o acompanhar de todo o processo administrativo do Estado de Goiás, de 2010 até os dias atuais, 2011 mais especificamente, pude ser partícipe deste governo, acompanhando o governador Marconi, vendo a transformação observada, defendo por convicção as conquistas do Tempo Novo, as conquistas realizadas pelo Estado de Goiás. A minha posição é uma posição clara, única, e nada mudou de lá para cá. Acho que é importante que a gente tenha coerência nas posições nossas, discutir com tranquilidade. Isso não me impede de fazer críticas administrativas, de fazer críticas políticas em relação ao comportamento, mas nunca críticas em relação à pessoa, ao indivíduo. O que eu discuto são as questões relacionadas à política. Portanto, eu acho que, sob a ótica nossa, nós não tivemos alteração nenhuma de comportamento. Por outro lado, a população é que vai fazer e pode fazer claramente a avaliação daquele que um dia está de um lado, daquele que um dia está do outro, daquele que xinga um, xinga outro, e no final das contas, apenas estão só para ocupar espaços políticos.
São 7 horas e 48 minutos. Nós estamos ouvindo aqui no Jornal da Manhã o vice-governador José Eliton, que está conversando conosco, que é pré-candidato também ao governo do Estado, vai concorrer à reeleição. Ele que assume o governo do Estado no dia 7 de abril. Altair Tavares. Antes disso, Altair, me permita, porque Sim. o governador Zé Eliton fez alusão a uma declaração do senador Ronaldo Caiado, que ele disse aquela questão da polícia. É importante que a gente coloque no ar aqui textualmente o que foi que ele disse. O ouvinte Porque a pode... oposição tem competência, tem credibilidade. Credibilidade. Raquel é diferente. O PFL, como reuniu ontem, deu uma lição a nível nacional que não só é o maior partido do país, é um partido competente que sabe governar essa nação. E quando o PMDB reúne, tem que levar para lá a polícia. Polícia! Lá na reunião do presidente executivo, da polícia lá dentro. Porque vocês viram palavrões, agressão, desrespeito à população, sem proposta nenhuma, fisiologismo total. Bom, foi isso que disse o Caiado em relação àquilo que o vice-governador Zé Eliton disse aqui. Como a gente normalmente reprisa alguns episódios aqui de entrevistas, como a do deputado Daniel Vilela, quando o Caiado esteve aqui, a gente também reproduziu o trecho de entrevista do deputado Daniel Vilela e reproduziremos quantas vezes for necessário, a fim de que a história continue registrando os fatos que aconteceram e que tudo que aconteceu não passa em brancas nuvens. A memória do nosso povo, às vezes, ela, em função do dia atribulado, dos afazeres que a gente tem, às vezes as coisas vão passando e a gente vai se esquecendo. É só para rememorar. Pois não. No contexto das alianças, vice-governador, a coluna Gira aí diz que Luciavânia estaria propensa a embarcar com a oposição e eu questiono se nas últimas horas avançou algum diálogo com a senadora Luciavânia, com o PSB e, evidentemente, considerando também, né, com que leque de alianças o senhor conta para essa eleição, mas especificamente Luciavânia. Então eu vou responder com as palavras dela. O PSB nunca saiu da base. Se o José Eliton precisar de mim no Senado, eu estarei pronta lá e eu estarei sempre ao lado dele. Essas palavras foram ditas quando? Ontem, pela senadora Luciavânia, está nos jornais de hoje. Então, E aí? a melhor resposta que tem é a presidente do PSB, que pode externar o seu pensamento, como ela fez hoje nos veículos de comunicação diários da capital. A garantia dessa vaga para o Senado, para a senadora, causa aí uma dificuldade, né? Outros querem essa vaga também. Mas não houve essa discussão em relação à composição da chapa majoritária. A senadora destacou com muita tranquilidade, numa reunião muito saudável, nós discutimos questões programáticas, questões conceituais, ela destacou a sua visão em relação ao processo de governança e em determinado momento, onde obviamente nós tivemos uma discussão política também, fazendo uma análise de cenário do Estado de Goiás, ela colocou a sua pretensão de buscar contribuir para a formatação de uma chapa que seja competitiva do ponto de vista programático, do ponto de vista de propostas, que seja competitiva do ponto de vista de sustentação política, para criarmos um projeto vitorioso. Então, acho que esse é o espírito que deve conduzir todos os partidos da base. Isso foi declarado por ela, foi declarado por nós no final da tarde de ontem, com muita tranquilidade. É claro que ela reúne todas as condições para disputar mais uma vez o mandato de senadora da República, é uma mulher extremamente qualificada, que busca, na sua atuação parlamentar, sempre defender os interesses do Estado de Goiás. Portanto, acho que ela reúne todas as credenciais, caso a base entenda, de estar presente conosco na chapa a ser definida quando das convenções. Eu, particularmente, ficaria muito honrado de ter a senadora Luciavânia, de ter o governador Marconi Perillo compondo conosco uma chapa majoritária em 2018. O senhor me permita, para complementar a pergunta ali do Altair, o senhor disse que não houve essa discussão da vaga do Senado, mas houve uma declaração do governador Marconi, onde ele chegou a declarar em algum momento que o senador Wilder seria um dos candidatos, ele seria candidato da base. E aí fez com que a senadora Luciavânia buscasse conversa com outros partidos. Não, então você está equivocado. Se você recordar a declaração do governador, eu estava ao lado dele, foi numa festa de aniversário do Wilder, lá na chácara dele, e a declaração dele textualmente foi o seguinte: eu já defini 2 votos. O meu voto vai para o governador, para o Zé Eliton, e para o senador Wilder. Portanto, nós temos que esperar justamente a formatação da chapa para definir essa condição de voto. Mesmo porque nós temos uma série de vagas em aberto, o senador Wilder pode estar compondo qualquer uma das vagas, inclusive a de senador
da República. Portanto, essas foram as declarações na literalidade delas por parte do governador Marconi. Só para não deixar o rapicho, né? E sobre o leque de alianças, ou seja, com quem que hoje o senhor conta para esta eleição? Com quais partidos? Porque há uma crítica aí, uma análise de que a sua candidatura não reuniria essa base hoje de apoio a Marconi Perillo com a mesma condição política. Na última eleição, a aliança nossa foi composta por 14 partidos políticos. Nessa próxima eleição, a permanecer o cenário que está sendo discutido com todos os forças partidários, nós deveremos ter entre 18 e 20 partidos. 18? 18 a 20 partidos. Portanto, essa assertiva responde à sua pergunta. Mas aí como? Tem que ficar um como, tem um como aí. Nas convenções partidárias, nós vamos observar o posicionamento de cada partido político. Muito bem, o ouvinte está participando conosco aqui. O Álvaro do Universo tem aqui a participação do nosso ouvinte, por favor. Vamos. Antes disso, eu queria agradecer a presença do vice-governador Zé Hélito e falar que ontem eu conversei com o senador Wellington Salgado, ele mandou um abraço para o senhor. Transmita outra aí, ontem à noite. E o ouvinte, o Genervino, mandando uma pergunta aqui para o senhor. Boa noite, pessoal. Aproveitando que eu não sei se será possível fazer a pergunta amanhã, no horário do programa, né, da entrevista do José Hélito, vice-governador. Então, meu nome é Genervino, a minha pergunta é com relação à terceirização das unidades de saúde, né, os hospitais que já estão terceirizados aí com a OS, né. Eu queria saber qual que é o propósito dele, se ele vai manter essas OS, se ele vai estender mais essas OS, né. Haja visto que essas OS, elas acaba gerando um gasto maior para o Estado, né, um ônus bem maior, e não está lá esse trem todo de melhoria que eles pregam que não está. Quando a gente vai nas unidades aí, tem muita coisa a desejar. Sem contar que várias unidades que estão com a OS administrando, tiraram muitas especialidades que eles julgaram que não há necessidade de ter aquela especialidade lá. Ou seja, as pessoas que necessitam hoje, que não têm condição de custear um plano de saúde ou uma saúde privada, está cada dia mais ficando, né, sem o atendimento, porque estão tirando as especialidades que tinha em algumas unidades. Bom, como é que é o nome do Genervino? Queria responder ele. Primeiro que eu acho que está ocorrendo um equívoco de compreensão do âmbito de competência do Estado e âmbito de competência do município. O Estado é responsável por administrar os grandes hospitais, o GOL, o UGO, o HGG, enfim, os grandes hospitais da rede estadual. Nós temos uma avaliação diária, que é relacionada a todos aqueles que são usuários das unidades hospitalares, que apontam mais de 90% de satisfação com as unidades administradas pelo Estado. Nós não, em momento algum, houve qualquer diminuição no que diz respeito ao atendimento de medicina de alta e média complexidade. As especialidades que são ofertadas pelas unidades hospitalares, logicamente, cada uma na sua especialidade, o CRER no tratamento de traumas, os hospitais de urgência em relação à emergência e urgência são referenciais, e eu posso destacar isso com muita convicção. O GOL foi inaugurado neste governo nosso, depois eu precisei ser internado no GOL, quando daquele atentado na cidade de Tumbiara, e fiquei impressionado com a qualidade de atendimento do GOL. E tive a oportunidade de ficar alguns dias lá e acompanhando e vendo a rotina da unidade hospitalar que é fornecida à população. Um atendimento de alta especialidade, gratuito, que é referência não só em Goiás, mas como para o Brasil. Mesmo porque basta citar que praticamente todos os estados brasileiros vieram a Goiás conhecer o modelo de saúde realizado pelo estado de Goiás. E com relação à política de implantação de organizações sociais para fazer a gestão das unidades hospitalares, eu continuarei com essa posição, porque ela transformou a saúde pública do Estado, ela buscou estabelecer novos parâmetros de atendimento, e aí é importante destacar que houve a necessidade do governador Marconi, e por isso ele é um dos grandes líderes nacionais, de quebrar paradigmas no que diz respeito a preconceitos em relação a determinados temas. Eu me recordo em 2011 para 2010, havia sempre uma pressão muito forte, o Faleiros era secretário de Estado de Saúde,
com relação aos problemas na saúde. Algumas imagens me deixaram muito forte naquele momento que eu estava ingressando para a vida pública, justamente aquelas cenas de pessoas nos corredores dos hospitais, os hospitais com superlotação e com uma série de dificuldade de atendimento. Depois que nós mudamos esse paradigma, que quebrou esse paradigma, que fez a instalação das organizações sociais, nós temos um quadro de atendimento extremamente eficiente naquilo que diz respeito às demandas da sociedade. Naturalmente é necessário expandir essa rede, é necessário avançar, e é justamente isso que estamos fazendo, com os CREDEX para tratamento de dependência química, com os ambulatórios médicos de especialidade, agora unidades de saúde especializadas que estão sendo construídas, e algumas já serão inauguradas esse mês e outras até o fim desse primeiro semestre, com o Hospital de Urgência de Uruaçu, que devemos inaugurar este ano, com o Hospital da cidade de Santo Antônio Descoberto, de Águas Lindas, que está pronto, provavelmente nos próximos meses estaremos inaugurando, completando toda a rede de saúde estadual para ofertar e desafogar, inclusive, a rede de saúde na capital do estado. Então, esse é um conjunto de ações que eu não tenho dúvida nenhuma que colocarão o estado de Goiás como referencial em saúde pública no país. Tá certo. O Ramon, lá do Garavela, aqui de Aparecida de Goiânia, também viu a pergunta para o senhor. Bom dia a todos da mesa aí da Rádio Os Bons Ventos, Jornal da Manhã. Queria perguntar aí para o nosso governador o que ele tem para nós aqui em Aparecida de Goiânia sobre o antigo CEPAIGO, porque o semiaberto já vai ser retirado, né? Me parece, não sei quando, mas vai vir um polo para aquela região. Agora, e o CEPAIGO? O que ele tem para o cidadão aparecidense? Bom, agradeço a pergunta do Ramon. Nós já temos um projeto que estamos discutindo há algum tempo dentro do governo do estado, e depois avançamos com o município de Aparecida de Goiânia, seja na gestão do então prefeito Maguito Vilela, seja agora com o atual prefeito Gustavo Mendanha. Nós devemos fazer todo o deslocamento da unidade atual para a construção da nova unidade, que será a unidade moderna. Isso, o semiaberto já está em processo de realização de transferência daquela unidade para outra localidade, mesmo porque ali nós teremos um polo industrial que será instalado ali, está em fase final de resolução burocrática. Então nós esperamos ampliar essa capacidade do Estado em segregar de maneira correta aqueles que cometem crime, para buscar a ressocialização desses indivíduos, buscar dar a ele a condição de voltar à sociedade sem a periculosidade que eventualmente pode estar investida em cada um. O que é importante é que nós temos uma política penitenciária muito clara, estamos inaugurando uma série de unidades prisionais, recentemente foi na cidade de Formosa, na cidade de Anápolis, na cidade de Jataí, a ampliação da unidade lá, devemos inaugurar algumas no entorno do Distrito Federal, ainda neste ano, para ampliar a capacidade de vagas de todo o sistema. Mais do que isso, estabelecemos um acordo com o Poder Judiciário e dentro desse acordo prevê a construção de um conjunto de unidades prisionais, e dentre elas essa específica que irá substituir a PLG na cidade de Aparecida de Goiânia. Governador Zé Hélio, nosso convidado aqui no Jornal da Manhã desta sexta-feira, falando de tudo um pouco, falando da gestão, afinal de contas, o governador Marconi Perillo sempre disse que ele não é vice-governador, é um governador adjunto. E efetivamente, a partir de abril, no dia 7, ele será governador do estado. E antes disso, também já pré-candidato ao governo do estado em 2018. Uma pergunta que não se cala, o Brasil, e aí nós temos que ter muita responsabilidade, quando eu digo nós jornalistas, nós radialistas, na difusão das informações. Porque senão fica parecendo que a gente só mostra para o Brasil aquilo que a gente tem de ruim. E o fato é que a segurança pública é um problema nacional. Está aí a intervenção no Rio de Janeiro. Está lá o presídio de Pedrinhas. Estão as rebeliões no Rio Grande do Norte. A greve da polícia do Rio Grande do Norte, enfim. Né? E Goiás não é a Suíça brasileira também, que não foi privilegiada, não conviveram com esse tipo de problema, que é o problema da segurança pública. Qual é a dimensão, o senhor que foi secretário de Segurança Pública e que tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso, qual é a dimensão, não é? O senhor usa que régua para medir o tamanho do problema da segurança pública em Goiás? Bom, não é em Goiás, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Nós observamos cenas de violência em
todos os países mundo afora. Claro, com alguns de menos intensidade, outros em menos intensidade, outros em maior intensidade, mas evidentemente o Brasil, em alguns dos seus estados, sofre um colapso na área de segurança pública. E aí eu vou voltar um pouco no tempo para responder a sua pergunta de maneira muito clara. Quando assumi a Secretaria de Segurança Pública, nós iniciamos todo um processo de reformulação nos procedimentos internos das forças policiais, buscando uma força que pudesse ser muito mais ostensiva nas suas ações, uma reatividade muito maior e uma capacidade de investigação muito maior. O resultado desse esforço, com um investimento muito claro, e basta pegar o orçamento da segurança pública no Estado e comparar 2016, 2017 e o atual, nós temos uma evolução muito grande em volume de recursos aplicados nessa área, mas com foco específico na área de inteligência e tecnologia. O crime organizado se combate também com homens, mas muito mais com a capacidade de analisar o cenário, de fazer o diagnóstico e de apontar efetivamente o caminho para solucionar determinados tipos penais. Aqui eu vou ilustrar rapidamente que o ouvinte vai nos entender. Quando eu assumi em 2016, nós tínhamos um grande problema, e vocês vão se recordar disso, com relação ao crime chamado crime do Novo Cangaço. Aquelas quadrilhas que chegavam em cidades do interior, explodiam agências bancárias, pegavam reféns e tudo mais. Como é que nós iríamos atuar? Seria colocando 1000 policiais em cada cidade? Não iria resolver o problema. Então nós iniciamos todo um processo de construção e análise da área de inteligência, e compartilhando com outros estados da federação informações, ampliando o leque de visão. A partir de aí nós começamos a fazer um diagnóstico e fomos prendendo uma a uma das quadrilhas. Hoje praticamente você não observa esse tipo penal no estado de Goiás mais. Evidentemente pode ter um ou outro amanhã, mas de uma regra como estava naquele momento, praticamente foi eliminado no nosso estado. Outro exemplo, crime de roubo a cargas, que nós tínhamos um volume muito alto desse tipo penal. Da mesma forma, criamos o Pacto Integrador de Segurança Pública, que foi importante tanto para um tipo penal quanto para outro. Fizemos a célula de inteligência que era sediada na capital do país, em Brasília, e aí conseguimos formatar toda uma agenda voltada para o combate a esse tipo específico. Diminuiu em quase 100% o crime de roubo de cargas no estado de Goiás. Tanto que a Polícia Rodoviária Federal veio ao estado agora justamente para conhecer a modelagem nossa nesse quesito específico. Portanto, são ações que demonstram claramente que a capacidade de inteligência, de análise de cenário é fundamental para a quebra da corrente criminosa. E aí nós podemos voltar a um outro elemento, que aí afeta o dia a dia do cidadão, que é o tráfico e consumo de drogas. Quantas toneladas nós apreendemos em 2016, 2017? 2016 foi recorde, quase 30 toneladas. O 2017 ultrapassou essa marca e com isso nós conseguimos quebrar um pouco o ciclo pernicioso do tráfico de drogas. É claro que nós sabemos que o volume de drogas que entra ainda é muito grande, mas esse é um problema porque o usuário ele acaba por fazer o pequeno furto para alimentar o seu vício em determinado tipo de droga. Então, quando você quebra essa cadeia, você acaba por quebrar também crimes que afetam o dia a dia. Agora, nós estamos planejando, iniciando uma outra ação importantíssima na área de segurança pública, que é justamente o policiamento ostensivo nos terminais. É uma questão que eu já priorizei, lá atrás nós não tínhamos condições, aí sim depende de efetivo. Então, com a entrada do efetivo atual, mais 2.000 e poucos homens que entraram em operação a partir de agora, o secretário Apuan já iniciou, que já está previsto também dentro do plano de ações, nós vamos fortalecer muito para dar tranquilidade aos usuários dos transportes públicos. E aí você vê o que é uma preocupação com segurança calçada em dados estatísticos, calçada em argumentos técnicos para que nós possamos buscar a solução e não no debate para jogar para a plateia. E aí vem hoje o presidente da República e lança o Ministério da Segurança Pública. Aqui em Goiânia, com a presença da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal, o então ministro da Justiça, Alexandre Moraes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, e reunido todos os secretários de Estado de Segurança Pública, nós defendemos de modo muito veemente a necessidade de criação do Ministério de Segurança Pública, mas não no modelo que estão fazendo. O que estão fazendo é brincadeira. Foi o senhor mesmo que propôs a criação do Ministério? Antes disso, já tinha algumas proposituras que estavam tramitando no Congresso Nacional, já havia também propositura no passado, mas nós sintetizamos Aqui todo o modelo. No encontro em Goiânia. Nós sintetizamos e encaminhamos a correspondência ao presidente do Supremo, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente da República, com toda uma modelagem. Ali estava prevista a criação de uma Guarda Nacional, vinculada diretamente ao gabinete do ministro, para intervenções pontuais, porque o papel constitucional da Polícia Federal é um,
ela não pode ser utilizada, ao meu sentir, para ações ordinárias das forças policiais tradicionais dos estados. Então você criaria uma guarda, criaria um fundo para financiamento das ações de segurança pública e aí relativo ao custeio de diversas ações. Todo o fundo penitenciário que estava contingenciado seria remetido para esse Ministério da Segurança Pública. O que é que o presidente da República veio a propor ontem? Financiar os estados com relação à aquisição de equipamentos ou bens, diminuindo a importância do Ministério da Segurança Pública. Nesse cenário, o Ministério será apenas mais um órgão burocrático. E o presidente jogou a responsabilidade para os estados? Para ocupar o ministro. Eu acho que o que é importante é o conceito, a formulação do Ministério. O Ministério tem que ter força, tem que ter capacidade. Não adianta o Ministério da Segurança Pública se não tiver capacidade de intervenção pontual, se não tiver visão estratégica, se não puder coordenar ações de inteligência. Quantas e quantas vezes eu discuti com o ministro Alexandre, nós vivemos uma esquizofrenia do ponto de vista de pacto federativo no Brasil, no que é relativo à segurança pública. Os estados atuam de maneira isolada, não há uma coordenação por parte da federação, não há sequer um centro de análise de inteligência unificado entre todas as unidades da federação. Quando você tem informações fragmentadas, a capacidade de reação sua é muito menor. Quando você tem um conjunto de informação maior, você consegue intervir rapidamente no problema e dar soluções. Então é preciso que nós possamos ter em mente, e esse debate é bom, pelo menos o Ministério foi criado, mas é preciso avançar na discussão da competência, da atribuição e do papel. Ontem o governador destacou muito bem, ao final da reunião, precisa discutir o custeio das forças policiais, o custeio das unidades penitenciárias. Não adianta você apenas criar um ministério e continuar do jeito que está. É preciso você ter a capacidade de intervenção real no problema. Mas eu acho que é um passo importante. O que os estados querem hoje mesmo é dinheiro para pagar salário da polícia? Não é dinheiro para pagar salário, esse é um dos componentes. O financiamento da área de segurança pública precisa ser visto. Basta pegar alguns números. Nós saímos de um orçamento de 1 bilhão e 100 em 2011 para hoje 3 bilhões e 400 milhões investidos em segurança pública no estado de Goiás. Todos os estados da federação observaram um volume crescente de aplicação de recursos na área de segurança pública. No entanto, com exceção de Goiás e, me parece, um outro estado, todos os demais estados estão observando um elevar dos índices de violência, enquanto Goiás observa uma diminuição. Mas é claro que você precisa muito mais de um ministério que possa organizar as ações de segurança pública, que possa fomentar toda uma ação na área de inteligência. É muito mais importante que a União possa se ater, por exemplo, a estabelecer um centro de inteligência integrada entre todos os estados, para que possa ter uma capacidade maior de intervenção do crime organizado, possa ter uma Guarda Nacional que possa, aí sim, fazer essas intervenções pontuais em determinados estados, ou no Rio de Janeiro, ou onde for. Intervenções como essa que está acontecendo no Rio? Intervenções pontuais, não estou falando de intervenção da forma como foi feita, não. Estou falando uma força policial concursada, aparelhada pela União, vinculada ao gabinete do ministro, para que quando ocorra situações como a do Rio de Janeiro, você possa deslocar uma força com treinamento específico de policiamento, que é um treinamento diferente daquele utilizado pelas Forças Armadas. O treinamento de Força Armada é treinamento de confronto, é treinamento de guerra. Evidentemente, você tem toda uma conjuntura conceitual diferente do patrulhamento, da ação do policial militar em relação à atuação do Exército Brasileiro. Não está sendo utilizado esse instrumento hoje porque nós não temos um outro instrumento para isso. Nós não temos, a Polícia Federal não tem nem efetivo e nem a competência constitucional para fazer essas intervenções. Aí criou-se a Guarda Nacional. Da forma como foi criada a Guarda Nacional, ela é apenas uma guarda que reúne componentes de diversas unidades de segurança pública do país, formando núcleos para essa guarda. Esse não é o melhor modelo que eu defendo e defendi formalmente para o presidente da República, para o Congresso Nacional, é que nós pudéssemos criar uma Guarda Nacional perene, efetiva, com vinculação direta ao gabinete do ministro da Segurança Pública, com a abrangência maior, que ela pudesse fazer intervenções pontuais. Quando eu digo intervenções, não é intervenção no Estado, é ação pontual conforme deliberação do senhor ministro de Segurança Pública, o que nós não temos ainda previsto no atual modelo que foi proposto no Ministério da Segurança Pública. Mas, como eu disse, é um avanço, é um debate importante que nós devemos levar com maturidade. Mesmo porque muitos que criticam, Alípio, às vezes tiveram oportunidade de mudar coisas e nunca fizeram. O grande problema de segurança
no Brasil, além dessas que eu fiz referência agora, diz respeito à legislação brasileira. Você tem uma legislação penal e processual brasileira que ela é perniciosa. Ela amplia o sentimento de impunidade. Uma pessoa é condenada por um homicídio, vai para o tribunal do júri, é condenada a 12 anos. E aí, quando já cumpriu 4 anos ou 5 em regime temporário da prisão, você pensa que ele vai sair do tribunal de júri e vai voltar para a cadeia para cumprir o restante. Não, ele já cumpriu uma parte da pena, ele pode sair de lá direto para as ruas, na progressão do regime de cumprimento da pena. Portanto, você tem algumas distorções no Brasil que precisam ser revistas. Pega o modelo americano. Obviamente, a gênese do direito americano é diferente do direito brasileiro. Mas lá, se você é condenado a tantos dias, você vai cumprir tantos dias. Aqui no Brasil, isso é um fato que não ocorre. Então, é preciso ter a eficácia plena da lei para que nós possamos ter uma sociedade mais justa. Caso contrário, nós vamos ficar, e vou usar uma terminologia própria na área de segurança, que foi usada ao longo do tempo, nós vamos continuar enxugando gelo. É preciso que tenhamos coragem de debater esses temas. E aí, aqueles que criticam, é preciso perguntar a eles, vem cá, você estava no Senado Federal, você está no Congresso Nacional, o que você já fez para melhorar a segurança pública no país? Ou no estado de Goiás? Falar para a plateia é fácil. Eu quero saber o que fez, o que apontou, qual foi o caminho. Nós temos apontado os nossos equívocos e os nossos acertos. Temos trabalhado com muita determinação para melhorar a condição de segurança pública. E os números demonstram que em Goiás nós estamos conseguindo melhorar. Perfeito. Nós estamos ouvindo o vice-governador de Goiás, Zé Eliton, que vai assumir, eu sempre digo isso, vai assumir o governo agora em abril, no dia 7, e é candidato à reeleição, é candidato ao governo de Goiás. Vamos a Brasília com Carlos Nascimento, que tem uma pergunta relacionada à região do entorno. Pois não, Nascimento? Vice-governador José Eliton, bom dia, Jornal da Manhã. O que o governo vai fazer para o entorno do Distrito Federal? O entorno, a violência impera. Grande abraço, bom dia, ao vivo de Brasília, Carlos Nascimento. Bom dia ao Carlos Nascimento. O governo vai ampliar as ações lá, mas já fez muito. Só nesse último ano nós instalamos a unidade da Rotan no Jardim Gá, entre Valparaíso e Lusiânia. Estabelecemos a unidade do Comando de Operação de Divisas em Cidade Ocidental. E se você pegar proporcionalmente, a região que mais diminuiu indicadores de violência foi justamente o entorno do Distrito Federal. Graças a essa ampliação de efetivo, ampliação da área de inteligência, uma ação coordenada com as forças do governo do Distrito Federal. Então nós estamos buscando fazer todo um leque de ações na divisa do Estado de Goiás com o Distrito Federal, especialmente no combate ao crime de tráfico de drogas, e com isso nós temos conseguido diminuir indicadores. É claro que aquela região, pelo próprio adensamento populacional, pelo crescimento populacional muito acima da média do Estado de Goiás, ela tem problemas que são muito mais visíveis do que em outras regiões do Estado de Goiás. Nós temos que ter uma atenção constante e nós vamos fazer intervenções muito fortes lá, não só na área de segurança, mas também na área de saúde, na área de transportes públicos naquela região, que é a região que tem uma necessidade muito grande de ampliação. Na área de saúde, nós estamos agora inaugurando já o Hospital de Águas Lindas nas próximas semanas. Estamos em fase de início do Hospital da cidade de Valparaíso. Estamos ajudando a concluir o Hospital Regional de Lusiânia, que deve ser também entregue nos próximos meses. O Hospital de Santo Antônio Descoberto avançou muito na sua execução, que era um problema federal, que era um hospital que foi iniciado pelo governo federal, depois foi municipalizado e, por fim, o Estado teve que assumir a responsabilidade daquele hospital. Na área de segurança, como eu disse, devemos inaugurar a unidade prisional na cidade de Águas Lindas nos próximos dias e em praticamente todas as cidades, ampliando a capacidade de segregação das ruas àqueles que cometem crime. Bom, nós falamos sempre que moramos nos municípios, né? Perfeito. Então, nada melhor que os prefeitos, né, para também ajudarem a resolver esses problemas. Nós temos aí o programa Goiás na Frente. Vou aproveitar o presidente Paulinho, da GM, que é prefeito também em Hidrolândia. Presidente, até para o senhor colocar ao governador, qual hoje é a maior necessidade dos municípios? Claro, tem o Goiás na Frente aí, que está levando muitos benefícios, o senhor pode até falar o que isso está representando para os municípios aqui no Estado, e hoje qual a maior necessidade que o Estado precisa urgentemente ajudar os municípios a resolver os problemas da sociedade. Em que ponto? Bom dia, Emerson. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia ao nosso vice-governador Zé Eliton, a todos
que compõem aqui essa mesa de entrevistas e que, por sinal, com grandes perguntas e com a desenvoltura muito grande do nosso vice-governador. A sua pergunta é muito importante para nós, Emerson, até porque esse programa veio de encontro com as necessidades dos municípios. Nós que temos vivido problemas constantemente nas nossas cidades, fomos agraciados agora com esse programa Goiás na Frente, um programa que tem dado a oportunidade de nós, prefeitos, independente de cor partidária, todos foram ouvidos, e não foi imposto pelo governador Marconi, nem pelo nosso vice-governador, que é o que coordena o programa Goiás na Frente, o que seria feito nas nossas cidades. Nós, prefeitos, junto com as nossas lideranças locais, nossos vereadores, que escolhemos as obras necessárias para as nossas cidades. Obras essas que, na sua maioria, estão sendo realizadas na malha asfáltica. Nós temos grandes problemas nas cidades hoje, que é uma malha viária já afetada pelo tempo. Geralmente as cidades têm muitos buracos, os prefeitos estão recapeando as ruas, outros estão fazendo asfaltos novos. No caso de Hidrolândia, eu também estou fazendo asfalto, recapeamento, vou construir uma escola com esse recurso. Mesmo que nós fôssemos bons gestores, mesmo que nós tivéssemos condições de arrecadar nos nossos municípios, talvez nós não teríamos uma quantia tão relevante quanto essa, de tal importância para os nossos municípios, como está sendo destinado pelo Goiás na Frente. Alguns prefeitos já receberam 2 parcelas, outros 3 e 4 parcelas, de acordo com os serviços realizados nos municípios. Algumas obras demoraram um pouco, até porque nós estamos num período chuvoso, as obras atrasaram um pouco, mas os prefeitos têm realizado, estão muito felizes, e o prefeito estando feliz, com certeza a população fica muito feliz, porque nós somos representantes do povo das nossas cidades. Um dos maiores problemas que nós temos mesmo é a malha viária, que está sendo bem cuidado agora com esse programa Goiás na Frente. Eu quero aqui agradecer ao nosso vice-governador por dar a oportunidade dos municípios realizarem grandes obras para os seus munícipes. Muito obrigado, vice-governador. Levo um abraço ao governador Marconi. E eu digo ao senhor que as pessoas só jogam pedras nas árvores que dão frutos. Ninguém joga pedra numa árvore que não é frutífera. O governo do estado hoje tem demonstrado uma capacidade administrativa muito grande. E eu tenho certeza que o senhor trilhará esses caminhos do governador pela capacidade que o senhor já demonstrou aqui nessa entrevista hoje. Eu quero aproveitar e agradecer as palavras do Paulinho aqui. Ele que já foi goleiro do Vila Nova, que tem um bom retrospecto. Então eu agradeço muito as palavras dele. É uma visão do governador Marconi, uma visão minha. Tanto ele quanto eu viemos do interior. Eu venho de uma das regiões mais simples do estado, mais pobre, sei das dificuldades dos prefeitos em buscar atender as demandas mínimas da população. O programa Goiás na Frente ele foi concebido naquilo que diz respeito ao apoio aos municípios, justamente para dar capacidade aos municípios de atender minimamente as demandas de infraestrutura local. E não foi, como destacado pelo prefeito Paulinho, o governador Marconi, ou eu, ou qualquer técnico, que definiu qual que era a prioridade do município. Essa atribuição foi delegada ao prefeito, que tem a responsabilidade de administrar o município, que sabe muito bem aonde que estão os principais problemas, e cada prefeito dos 246 municípios apontou a sua prioridade na execução do programa. E o governador e eu repassamos aos municípios, estamos repassando, depois de aprovado o projeto por parte da área de engenharia do governo e formalizado o convênio, repassando recursos aos municípios. E o que nós estamos observando hoje é um conjunto gigantesco de obras em todos os municípios goianos. Evidentemente, aqueles que já receberam, são 144 municípios que já conveniaram e já receberam esse recurso, alguns já iniciaram, outros estão em fase de licitação, e nós temos mais aproximadamente 100 projetos em fase de análise na área de engenharia. Queremos chegar aí no final de julho com grande parte, a maioria esmagadora dos municípios já executando esse trabalho importante para as cidades. Como você disse, as pessoas vivem nas cidades e é nas cidades que nós devemos ajudar. E esse apoio aos municípios é conceitual, tanto do governador Marconi quanto meu. Aqui na live do Diário de Goiás, no Facebook, muitas pessoas comentam sobre a questão da região Nordeste. Hoje, né, se o entorno tem um desenvolvimento importante, mas a região Nordeste do estado da qual o senhor é proveniente, de certa forma, hoje a região mais carente de desenvolvimento. E ouço de pessoas que circulam pela região Nordeste e Norte, principalmente reivindicações de uma espécie de abandono.
ou que precisam de muitos investimentos, ou pelo menos direcionar projetos de desenvolvimento. A região Nordeste precisa de muito disso. Como o senhor sendo de lá, afinal de contas, o que pode mudar nesse período aí de governo, ou que já está investindo, para mudar a face da região Nordeste? Vou utilizar um gerúndio próprio, o que está mudando na região. Historicamente, a região Nordeste foi relegada a um segundo plano, com um volume de investimentos muito abaixo da média estadual. É claro que a região Nordeste hoje contempla aproximadamente 2,7% da população do estado de Goiás. Talvez em função disso, os governos anteriormente ao governador Marconi nunca se atentaram a estabelecer políticas de desenvolvimento estratégico da região. Eu tenho uma visão clara em relação a esse tema e aqui já posso antecipar que será uma das prioridades a partir de abril, assim como já foi pelo governador Marconi, mas eu quero acentuar nessa agenda da diminuição das diferenças regionais no estado de Goiás. Não é possível nós termos um estado rico e próspero de uma ponta e um estado paupérrimo em outra ponta, sendo carente de elementos básicos para propiciar o seu desenvolvimento. No final de 2010, uma emenda apresentada pelo então deputado Helder Valim sugeriu a alteração da Constituição do Estado de Goiás de modo a ampliar a política de incentivos fiscais para a região Nordeste e para o Vale do São Patrício, inicialmente. Depois nós estendemos para o Oeste, porque a região Oeste observou um avanço muito grande e nas últimas décadas houve uma estagnação no seu processo de desenvolvimento, dando a essas regiões, Vale do São Patrício e Oeste, 98% de isenção tributária para empreendimentos que lá fosse instalar e para o Nordeste 100% de isenção tributária. Qual foi o resultado objetivo disso? Praticamente nenhum. Porque as empresas não vão apenas então só em função da política de incentivo. É preciso ter toda a infraestrutura que possa recepcionar empresas. E aí nós investimos no governo passado e nesse mais de 600 milhões de reais só no Nordeste do estado. Dia de sábado agora estaremos em Alto Paraíso, inaugurando a rodovia que liga Alto Paraíso a Colinas do Sul, passando pelo distrito de São Jorge. É uma rodovia fundamental para o desenvolvimento da região. Liga o norte do estado ao nordeste do estado. Anteriormente você precisava sair de Minasul, de Niquelândia, ir a Brasília, para depois voltar para o Nordeste. Agora você cruza esse eixo de ligação. Estamos concluindo agora, e as obras estão em ritmo acelerado, a estrada de Divinópolis a Monte Alegre. Ela interliga os dois eixos Nordeste, o eixo da GO 118 com o eixo da BR-020. E aí você pode ter o escoamento de produção saindo do norte brasileiro, passando pelo norte goiano, passando pelo Nordeste, chegando aos portos da Bahia para exportação de produtos. Você amplia a rede. O governador Marconi começou lá no início dos anos 2000, a criação das universidades estaduais, uma em Posse, outra em Campos Belos. Ampliamos agora e devemos inaugurar a unidade de saúde especializada na região. Estamos inaugurando agora, eu participei da aula inaugural, foi ministrada inclusive pelo professor Edvard, reitor da Universidade Federal, do curso de agronomia na cidade de Posse. Todos esses investimentos acabam por dotar a região de uma condição melhor. E qual foi a região, e aí o governador Marconi tem um papel fundamental nessa mudança, que mais ampliou o seu IDH no país? Pois justamente a região Nordeste do estado. Ou seja, é para celebrar isso? Claro que é, mas é para celebrar até um determinado ponto. Porque nós tínhamos o IDH muito ruim. Então nós avançamos muito nessa área, mas precisamos avançar muito mais. E o avanço precisa de uma visão estratégica de desenvolvimento regional. Dentro dessa ótica, que quer buscar estabelecer políticas que garantam o retorno do desenvolvimento na região oeste, ampliação do desenvolvimento na região nordeste, você construir e manter os parâmetros de desenvolvimento da região sul, sudoeste, que são regiões que puxam esse estado, que levam esse estado para a vanguarda. A região norte é uma região que tem um potencial gigantesco e quando a Norte-Sul entrar efetivamente em operação, espero que entre em operação essa importante eixo ferroviário, nós temos naquela região um novo polo de agricultura no estado de Goiás, um polo de mineração importantíssimo naquela região, ou seja, nichos de cadeias produtivas muito importantes para o desenvolvimento do estado e para a geração de emprego. Então, acho que esse conjunto de ações estratégicas podem elevar o padrão de qualidade de vida de todas as regiões do estado. Perfeito. Nós estamos caminhando para o final da entrevista com o vice-governador Zé Hélito. Eu só queria fazer uma última colocação, antes que cada um possa, evidentemente, cada um tem um agradecimento especial a fazer ao senhor. Eu conheço bem os três candidatos, voltando à questão política, os três candidatos ao governo do estado de Goiás. Isso é da capacidade de debate de cada um. De cada um.
indistintamente. E do senhor, eu tenho conhecido mais de perto nesses últimos 7 anos. Afinal de contas, inevitavelmente, a gente esteve junto fazendo questionamentos, buscando soluções, informações, enfim, nesses anos aí. Então, eu posso dizer que eu o conheço bem. O que roda na cidade é que no Estado é que nós vamos ter um processo político que talvez o debate não seja aquele que o eleitor tanto almeja, o debate das ideias, o debate, digamos que republicano. O senhor é muito educado. E as pessoas dizem isso. O Zé Hélito é muito educado. Como é que ele vai responder? Como é que ele vai entrar nesse debate? De que forma que o senhor pretende responder se o debate tomar um tom que a gente tem medo que tome, que seja um tom mais agressivo? Bom, eu não irei jamais para qualquer tipo de prática política desrespeitosa. Acho que é importante nós elevarmos o nível da política no estado de Goiás. A população acho que almeja um avanço nessa área. Um debate mais saudável por parte dos candidatos, um debate nas ideias. Mas, é claro, nenhuma agressão ficará sem resposta. A tempo, a moda, no momento devido, com a firmeza própria dos argumentos técnicos. Não vou cair na isca de ir para uma linha de ataques de natureza pessoal, não farei isso com ninguém. Mesmo porque, como eu disse, eu reconheço nos meus adversários virtudes e defeitos. Eu acho que ninguém é dono da razão. Você deve ter a capacidade de compreender visões, porque, na minha perspectiva, todo aquele cidadão que se propõe a entrar na vida pública, ele quer construir algo de bom. Eu parto do princípio que as pessoas são boas. Evidentemente, eu posso ter uma visão de mundo, outro candidato pode ter outra visão de mundo, e nós queremos buscar com que o caminho que a gente aponta seja o caminho mais eficaz para atingir um objetivo. Então, dentro desse parâmetro, é que eu haverei de me comportar, não só no processo eleitoral, mas no governo, respeitando a todos, ouvindo todos, sentando na mesa com tranquilidade, com prudência, com equilíbrio. Não se faz política e não se governa com gritos. Você não vai governar apenas para um segmento, você não vai governar apenas para agricultores, você tem que governar para os agricultores, mas tem que governar para os lavradores. Você não vai governar só para empresário, você tem que governar para os empresários, mas tem que governar para os trabalhadores. Você não vai conversar só com os professores, você tem que conversar com os professores, mas tem que conversar com os alunos. Então, um conjunto de compreensão das diferenças sociais e das visões sociais. Quem não tem capacidade para dialogar, não tem capacidade para governar. Então, a minha prática política será sempre nesse sentido. Tá certo. Queria aqui, governador José Hélito, agradecer a presença do senhor aqui na Rádio Bons Ventos. Já estamos chegando ao final da entrevista. Agradecer em nome do Grupo Salgado de Oliveira, qual eu faço parte e represento aqui no estado de Goiás, o Everton Machado, que é o diretor da TV Goiânia Band, o Davi Marinho, que é da Rádio Bons Ventos, a todos aqui. E queria, no final, deixar uma última pergunta para o senhor, o seguinte: o senhor acha que o senhor vai comemorar o título do Goiânia esse ano com o senhor Vila Nova? Porque já tem muito tempo que o senhor não comemora, né? Bom, não sei se nós vamos, eu sei que nós vamos torcer demais para que isso ocorra, viu? Governador, de fato. Só para encerrar, eu quero agradecer também a sua presença aqui, mas não poderia deixar de o senhor falasse rapidamente aí sobre o funcionalismo público aqui do Estado. Sempre diz que o governador Marconi, ele sempre ganhou as eleições porque sempre teve o apoio do funcionalismo público. E época de eleição, sabemos que às vezes tem alguma turbulência com o funcionalismo público, principalmente alguns acabam usando politicamente, né, esse fato. Qual a sua relação? Como o senhor pretende trabalhar com o funcionalismo público nesse período? Já teve um tempo aqui em Goiás onde os governantes do passado falavam que investir no funcionalismo público seria o mesmo que salgar a carne podre. Esse tempo já passou. O governador Marconi tem na sua trajetória, na sua biografia histórica, um marco, que é estabelecer diálogos com todos. Foi assim com a criação do Fórum Empresarial, com o Fórum dos Trabalhadores e com o Fórum dos Servidores Públicos. A cada dia, nós temos a capacidade de sentar com todos os representantes dos diversos segmentos do serviço público, dialogar com eles, buscar apontar os caminhos, com franqueza, mostrando as dificuldades do momento. Foi assim lá em 2015, quando nós pactuamos com as forças de segurança a levar o aumento de 12,33, que estava previsto para dezembro daquele ano, para o ano seguinte.
Foi assim que no ano seguinte nós cumprimos à risca o que foi pactuado com a compreensão das forças. Nós estamos vivendo um momento agora com os servidores, onde nós estamos ampliando ações com eles. Eu tenho ficado muito feliz de observar, com a agenda nos últimos dias, de reunião de diversos segmentos do serviço público, agradecendo ao governador Marconi pelas conquistas observadas. Eu tenho um compromisso. Meu pai foi servidor público durante toda a sua vida, aposentado, foi servidor do Banco do Brasil. Meu avô foi policial militar, servidor público. Tenho um respeito profundo pelo servidor público e quero continuar nessa trilha, tendo a capacidade de sempre sentar com todos os segmentos dos serviços públicos, buscar o melhor caminho para atender suas demandas, quando for possível atender suas demandas, dizer não quando for necessário dizer não, ter uma relação de respeito, de franqueza, porque essa relação é que propicia sentar à mesa de maneira saudável e apontar o caminho. Sentei ontem com representantes de autoescolas, não são servidores públicos, mas um segmento, discutindo as questões relacionadas a ele. Tivemos anteontem com servidores do Detran, estivemos com os defensores públicos, procuradores do Estado, agentes da área de segurança, um evento maravilhoso lá no Teatro Rio Vermelho, onde todos reconheciam as conquistas estabelecidas pelo governador. Então é nessa linha que eu vou seguir. Eu tenho no serviço público e no servidor público um dos focos principais de atenção do governo. Altair, muito obrigado pela participação aqui nessa entrevista, obrigado pela transmissão ao vivo e essa legião de internautas fiéis ao Diário de Goiás. É importante que a gente possa difundir aí uma entrevista do porte dessa entrevista do governador Zé Hélito hoje conosco aqui. Muito obrigado pela última colocação. Obrigado pela gentileza, né? Compartilhando parcerias, isso é muito bom, e o Diário Goiás sempre está aberto com um carinho muito especial aqui pelo Jornal da Manhã. Porque metade do Diário de Goiás também faz parte do Diário. Se você não sabe, né? Metade do Diário de Goiás é o Marclay Matos, que produz. Então, nós partilhamos, né, dessa muito mais pela espessura, digamos. É verdade. Bom, para encerrar, uma pergunta pessoal, né? O governador, o vice-governador e futuro governador de Goiás, qual a diferença do Zé Hélito, que no dia da convenção virou candidato e foi eleito, e o José Hélito de hoje? A gente vê muita diferença. Não sei se o senhor percebe, o senhor ali percebe também. O senhor era muito mais elétrico, falava de forma muito mais rápida, hoje o senhor fala mais devagar, o senhor pensa mais nas palavras. Quando começou, parece que o senhor soltava mais e era como que um caminhão assim, meio, como se diz, destrambelado, né? Até comentei com o senhor, qual é a diferença? O senhor fez pós-graduação para administrar o Diário de Goiás e ficou desse jeito? Mas o tempo é um ótimo professor. Ele vai nos amadurecendo, fazendo com que a gente tenha condições de ter uma visão mais tranquila, mais prudente das questões do governo. E o exercício do governo, para aquele como eu, que nunca tinha participado do processo político eleitoral, e muito menos de processos de governança pública, ao participar você se põe do outro lado do balcão. E você consegue vivenciar, e é isso que eu compartilhei com o governador Marconi ao longo desses anos, e eu tenho assim, uma gratidão muito grande, porque ele foi sempre um companheiro muito correto, muito leal. Nós compartilhamos muitas alegrias, mas compartilhamos muitas angústias também, muitas dificuldades, momentos extremamente delicados do governo, participamos juntos. Então isso tudo, essa experiência, ela nos dá uma capacidade de amadurecimento maior, uma visão mais conjuntural do Estado, não uma visão segmentada, o que nos dá uma condição de ter um campo mais amplo de perspectivas acerca das demandas do Estado de Goiás, sobre todos os aspectos, seja nos aspectos objetivos da administração, seja nos aspectos conceituais de diversos temas. Portanto, eu acho que o tempo foi um bom professor e eu espero cada dia mais amadurecer. Platão colocava em sua obra de filosofia que nós deveríamos viver a democracia do conhecimento. E o homem só poderia, em tese, administrar uma nação a partir dos 50 anos, segundo Platão pregava, porque o tempo também é um dos bons professores. Acho que esse conjunto de experiências foram fundamentais para que eu formasse a consciência que tenho hoje. E o senhor astuto e ousado vai quebrar esse paradigma, então, né? Que o senhor vai governar Goiás antes dos 50. Ah, sim, eu acho que... Marconi entrou com 35. Com 35, um grande governador, mas ele faz essa referência mas tem Daniel filosófica. Com 35 também. Ele faz essa referência filosófica. Platão é justamente a tese dele da democracia do conhecimento. Então, ele estabelecia uma série de conceitos filosóficos na sua obra. Mas
tenho muita vontade, vou trabalhar com muita determinação para cumprir bem o papel nesses 9 meses. Espero ter a confiança dos goianos para contribuir com o processo de modernização do Estado. Eu disse já das minhas origens, que são origens simples do interior, busco ter um foco no cidadão, nas pessoas, gerar oportunidades. Ontem, na cidade de Jataí, eu tive a oportunidade de entregar uma parcela do cheque reforma para as famílias que têm pessoas com deficiência física, dentro do programa Goiás na Frente, terceiro setor. Essa ideia nasceu numa reunião com as APAES, no estado de Goiás. É uma emoção tão grande você ver uma pessoa que me falar assim, falar, olha, eu não tinha condições de tomar banho, porque minha cadeira de roda não entrava no banheiro, porque as portas são aquelas portas padrões, acaba não entrando. Com o cheque reforma, ela vai ter condição de ampliar para poder entrar e dar acessibilidade. Isso toca profundamente quem já teve dificuldades, quem já passou dificuldades. Eu quero buscar contribuir para a modernização do Estado e modernização no sentido de gerar oportunidades a todos. Eu quero agradecê-lo, de coração, pela importância que o senhor ocupa e a dificuldade da sua agenda, que os seus afazeres são inúmeros e o senhor separou hoje parte do seu dia para falar com os nossos ouvintes, muito especialmente. Eu tenho certeza que tem ouvinte que está nos xingando aqui no WhatsApp. Nós contemplamos 2 ouvintes, dos milhares que participaram, dos milhares que mandaram. Eu quero que todos se sintam contemplados desta forma. Agradecê-lo pela deferência, mais uma vez, de estar aqui conosco. Quero fazer coro a esse agradecimento ao prefeito Paulinho da GM, que desde o início da entrevista acompanha, ao Charles Antônio Gomes, seu chefe de gabinete, ao Jabas Rodrigues, enfim, a toda a nossa equipe, e agradecer muito especialmente ao senhor, mais uma vez, por vir aqui colocar as ideias. Nosso papel aqui, na nossa prestação de serviços dentro do Jornal da Manhã, é dar a oportunidade para que o nosso ouvinte, que por consequência disso é o eleitor, ele possa fazer a diferença entre um e outro, ele possa ter a oportunidade desse debate. Ninguém fica 1 hora e 12 minutos falando, sem repetir palavras e sem repetir contextos, explicando e às vezes botando a cara a tapa à toa. Então, que as pessoas possam fazer esse discernimento. Nós temos aí a grande oportunidade de Brasília e pelos estados e daqui a pouco pelos municípios de fazer a transformação desse país. Goiás já começa a viver essa transformação e o senhor faz parte dela. Eu fico muito feliz que o senhor tenha vindo, agradeço de coração. Os nossos ouvintes, tenho certeza, pela fidelidade com esse programa, que acompanha aí a manifestação, está aqui no Facebook, está no Instagram, está em todas as redes sociais, mas muito especialmente no WhatsApp, onde eles participam dia a dia da nossa programação, ajudam a gente a fazer esse programa aqui. Esse programa é da comunidade. Eu tenho certeza que o senhor prestou um serviço muito grande à comunidade, nos esclarecimentos, nas propostas e naquilo que o senhor tenciona como governador de Goiás. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Ali, pela oportunidade de falar nesse importante veículo de comunicação, ter esse bom debate, falar com franqueza, expor os problemas do Estado, apresentar aquilo que pensamos que sejam os caminhos para solucionar os problemas, discutir os grandes temas, seja no âmbito político, seja no âmbito administrativo. Agradeço profundamente o convite da 107,3 FM, desse espaço democrático das boas ideias. Agradeço muito ao Álvaro aqui pela presença, pela sempre generosa recepção, ao Emerson, muito obrigado pela forma sempre respeitosa e carinhosa que trata todos nós que sentamos aqui nessa bancada. É difícil, porque aqui é apertado também o convidado. O Altair já conheço há muitos anos. A primeira entrevista que eu dei depois de ser lançado candidato a vice-governador foi ao Altair Tavares. Eu estava chegando no aeroporto de Rio Verde, ele me telefonou e foi a primeira entrevista que dei já como candidato a vice-governador, isso em 2010. Agradecer muito o Rodrigo, Augusto aqui, enfim, todos os amigos, o Irley que está ali operando essa parafernália eletrônica ali para fazer com que esse som chegue a todos os lugares. Agradecer principalmente a paciência do nosso amigo ouvinte que está nos escutando do outro lado. Um grande abraço a todos e muito obrigado. 8 horas e 42 minutos, tem um giro internacional agora aqui no Jornal da Manhã. Obrigado. Rádio França Internacional. Maurício Assunção. Paris, 2 de março de 2018, essas são as principais.